Capítulo 9. Eram 10 horas da noite. Aurélia, que se havia retirado mais cedo da saleta, trocando com o marido um olhar de inteligência, estava nesse momento em seu toucador, sentada em frente à elegante escrivaninha de araribá cor-de-rosa, com relevos de bronze dourado a fogo. A moça trazia nessa ocasião um roupão de cetim verde cerrado à cintura por um cordão de fios de ouro. Era o mesmo da noite do casamento, e que desde então ela nunca mais usará. Por uma espécie de superstição lembrará-se de vesti-lo de novo, nessa hora na qual, a crer em seus pressentimentos, iam decidir-se afinal o seu destino e a sua vida. A moça reclinara a fronte sobre a mão direita, cujo braço nu, apoiado na mesa, surgia entre os rofos de cambraia que frocavam a manga do roupão. Estava absorta em uma profunda cisma, da qual arrancou o tímpano da pêndula soando as horas. Ergueu-se então, e tirou da gaveta uma chave, atravessou a câmara nupcial, que estava às escuras, apenas esclarecida pelo reflexo do toucador, e abriu afoitamente aquela porta que havia fechado 11 meses antes, no ímpeto de indignação e horror. Empurrando a porta com estrépito de modo a ser ouvida no outro aposento, e prendendo o reposteiro para deixar franca a passagem, voltou rapidamente, depois de proferir estas palavras. Quando quiser. Fernando, ao penetrar nessa câmara nupcial, cheia de sombras e silêncio, esqueceu um momento a pungente recordação que ela devia avivar, e que parecia ter se apagado com a escuridão. O que ele sentiu foi a fragrância que ali recendia, e que o envolveu como a atmosfera de um céu, do qual ele era o anjo decaído. Aurélia esperava o marido, outra vez sentada à escrivaninha. Ela tinha afastado o braço da arandela de modo que a luz do gás, interceptada por um refletor de jaspe representando o carro da Aurora, deixava-a imersa em uma penumbra diáfana, que dava à sua beleza tons de maviosa suavidade. Seixas sentou-se na cadeira que Aurélia lhe indicara em frente dela, e depois de recolher-se um instante, buscando o modo por que devia começar, entregou-se à inspiração de momento. É a segunda vez que a vejo com este roupão. A primeira foi há cerca de 11 meses, não justamente neste lugar, mas perto daqui naquele aposento. Deseja que conversemos no mesmo lugar? Perguntou a moça singelamente. Não, senhora. Este lugar é mais próprio para o assunto que vamos tratar. Lembrei aquela circunstância unicamente pela coincidência de representá-la a meus olhos, tal como a vi naquela noite, de modo que me parece continuar uma entrevista suspensa. Recorda-se? De tudo. Eu supunha haver ter feito uma coisa muito vulgar que o mundo tem admitido com o nome de casamento de conveniência. A senhora desenganou-me, definiu minha posição com a maior clareza, mostrou que realizará uma transação mercantil, e exibiu o seu título de compra, que naturalmente ainda conserva. É a minha maior riqueza, disse a moça com um tom, que não se podia distinguir se era de ironia ou de emoção. Seixas agradeceu com uma inclinação de cabeça e prosseguiu. Se eu tivesse naquele momento os 20.000 cruzeiros, que havia recebido de seu tutor, por adiantamento de dote, a questão resolvia-se de si mesma. Desfazia-se o equívoco e restituía-lhe seu dinheiro, recuperava minha palavra, e separávamo-nos como fazem dois contratantes de boa-fé, que reconhecendo seu engano, desobrigando-se mutuamente. Seixas parou, como se aguardasse uma contradição, que não apareceu. Aurélia, recostada na cadeira de braço com as pálpebras a meio cerradas, ouvia, brincando, com um punhal de madrepérola que servia para cortar o papel. Mas os 20.000 cruzeiros, eu já os não possuía naquela ocasião, nem tinha onde havê-los. Em tais circunstâncias restavam duas alternativas: trair a obrigação estipulada, tornar-me um caloteiro, ou respeitar a fé do contrato e cumprir minha palavra. Apesar de conceito que lhe mereço, faça-me a justiça de acreditar que a primeira dessas alternativas, eu não a formulei senão para repelir. O homem que se vende, pode depreciar-se, mas dispõe do que lhe pertence. Aquele que depois de vendido subtrai-se ao dono, roubo alheio. Dessa infâmia isentei-me eu, aceitando o fato consumado que já não podia conjurar, e submetendo-me lealmente, com o maior escrúpulo, à vontade que eu reconhecera como lei, e a qual me alienara. Invoco sua consciência por mais severa que se mostre a meu respeito, estou certo que não me negará uma virtude, a fidelidade à minha palavra. Não, senhor, cumpre-o-á como um cavalheiro. É o que desejei ouvir de sua boca antes de informá-la do motivo desta conferência. A quantia que me faltava há 11 meses, na noite de seu casamento, eu a possuo finalmente.
Tenho-a comigo, trago-a aqui nesta carteira, e com ela venho negociar o meu resgate. Estas palavras romperam dos lábios de Seixas com uma impetuosidade, que ele dificilmente pode conter. Como se elas lhe desoprimissem o peito de um peso grande, respirou vivamente, apertando com movimento sôfrego a carteira que tirara do bolso. Se não tivesse tão preocupado com a sua própria comoção, notaria de certo a percussão íntima que sofrerá Aurélia, cujo talhe reclinado sobre o descanso da cadeira brandiu como a lâmina de uma mola de aço. No sobressalto que agitou, levará à boca a folha de madrepérola, os lindos dentes rangeram. Ao abrir a carteira, Seixas suspendeu o gesto. Antes de concluir a negociação, devo revelar-lhe a origem deste dinheiro, para desvanecer qualquer suspeita de o ter obtido por seu crédito e como seu marido. Não, senhora, adquiri-o por mim exclusivamente, e para maior tranquilidade de minha consciência provém de data anterior ao nosso casamento. Cerca de 6.000 cruzeiros representam o produto de meus ordenados e das joias e trastes, que apurei logo depois do cativeiro, pensando já na minha redenção. Ainda tinha muito que esperar e talvez me faltaria resignação para ir ao cabo, se Deus não abreviasse este martírio, fazendo um milagre em meu favor. Era sócio de um privilégio concedido há 4 anos, e do qual já nem me lembrava. Anteontem, à mesma hora que a senhora me submetia à mais dura de todas as provas, o céu me enviava um socorro imprevisto para quebrar enfim este jugo vergonhoso. Recebi a notícia da venda do privilégio, que me trouxe um lucro de mais de 15.000 cruzeiros. Aqui estão as provas. Aurélia recebeu da mão de Seixas vários papéis e correu os olhos por eles. Constavam de uma declaração do Barbosa relativa ao privilégio, e contas de vendas de joias e outros objetos. Agora nossa conta, continuou Seixas desdobrando uma folha de papel. A senhora pagou-me 100.000 cruzeiros, 80.000 em um cheque do Banco do Brasil que lhe restituo intacto, e 20.000 em dinheiro, recebido há 330 dias. Ao juro de 6% essa quantia lhe rendeu 1.084 cruzeiros e 71 centavos. Tenho pois de entregar-lhe 21.084 cruzeiros e 71 centavos, além do cheque. Não é isto? Aurélia examinou a conta corrente, tomou uma pena e fez com facilidade o cálculo dos juros. Está exato. Então Seixas abriu a carteira e tirou com o cheque 21 maços de notas, de 1.000 cruzeiros cada um, além dos quebrados que depositou em cima da mesa. Tenha a bondade de contar. A moça, com a fleuma de um negociante, abriu os maços um após o outro e contou as cédulas pausadamente. Quando acabou essa operação, voltou-se para Seixas e perguntou-lhe como se falasse ao procurador incumbido de receber o dividendo de suas apólices. Está certo. Quer que lhe passe um recibo? Não há necessidade. Basta que me restitua o papel da venda. É verdade. Não me lembrava. Aurélia hesitou um instante. Parecia recordar-se do lugar onde havia guardado o papel, mas o verdadeiro motivo era outro. Consultava-se, receosa de revelar sua comoção, caso se levantasse. Faça-me o favor de abrir aquela gaveta, a segunda. Dentro há de estar um maço de papéis atado com uma fita azul, justamente. Não conhece esta fita? Foi a primeira coisa que recebi de sua mão, com um ramo de violetas. Ah! Perdão, e estamos negociando. Aqui tem seu título. A moça tirara do maço um papel e o deu a Seixas, que fechou na carteira. Enfim partiu-se o vínculo que nos prendia. Reassumi a minha liberdade, e a posse de mim mesmo. Não sou mais seu marido. A senhora compreende a solenidade deste momento? É o da nossa separação, confirmou Aurélia. Talvez ainda nos encontremos neste mundo, mas como dois desconhecidos. Creio que nunca mais, disse Aurélia com o tom de uma profunda convicção. Em todo caso, como esta é a última vez que lhe dirijo a palavra, quero dar-lhe agora uma explicação, que não me era lícita há 11 meses na noite do nosso casamento. Então eu faria a figura de um coitado que arma a compaixão de uma senhora que pisava aos pés a minha probidade, não acreditaria uma palavra do que então lhe dissesse. A explicação é supérflua. Ouça-me, desejo que em um dia remoto, quando refletir sobre este acontecimento, me restitua uma parte da sua estima, nada mais. A sociedade no seio da qual me eduquei,
Fez de mim um homem à sua feição, o luxo dourava-me os vícios, e eu não via através da fascinação o materialismo a que eles me arrastavam. Habituei-me a considerar a riqueza como a primeira força viva da existência, e os exemplos ensinavam-me que o casamento era meio tão legítimo de adquiri-la, como a herança e qualquer honesta especulação. Entretanto assim, a senhora me teria achado inacessível à tentação, se logo depois que seu tutor procurou-me, não surgisse uma situação que aterrou-me. Não somente vi-me ameaçado da pobreza, e o que mais me afligia, da pobreza endividado, como achei-me causador, embora involuntário, da infelicidade de minha irmã cujas economias eu havia consumido, e que ia perder um casamento por falta de enxoval. Ao mesmo tempo minha mãe, privada dos módicos recursos que meu pai lhe deixará, e de que eu tinha disposto. Imprevidentemente pensando que os poderia refazer mais tarde. Tudo isto abateu-me. Não me defendo, eu devia resistir e lutar, nada justifica a abdicação da dignidade. Hoje saberia afrontar a adversidade, e ser homem, naquele tempo não era mais do que um ator de sala, sucumbi. Mas a senhora regenerou-me e o instrumento foi esse dinheiro. Eu lhe agradeço. Aurélia ouviu imóvel. Seixas concluiu. Eis o que pretendia dizer-lhe antes de separarmo-nos para sempre. Também eu desejo que não leve de mim uma suspeita injusta. Como sou mulher, não me defenderia, desde porém que já não somos nada um para o outro, tenho o direito de reclamar o respeito devido a uma senhora. Aurélia referiu sucintamente o que Eduardo Abreu fizera quando falecera Dona Emília, e a resolução que ela tomara de salvá-lo da situação que se encontrava. Eis a razão, porque chamei esse moço à minha casa. Seu segredo não me pertencia, e entre mim e o Senhor não existia a comunidade que faz de duas almas uma. Aurélia reuniu o cheque e os maços de dinheiro que estavam sobre a mesa. Este dinheiro é abençoado. Diz o Senhor que ele o regenerou, e acaba de o restituir muito a propósito para realizar um pensamento de caridade e servir a outra regeneração. A moça abriu uma gaveta da escrivaninha e guardou nela os valores, depois do que bateu o tímpano, a mucama apareceu. Permita-me, disse Aurélia e voltou-se para dar em voz baixa uma ordem à escrava. Esta acendeu o gás nas arandelas da câmara nupcial e retirou-se, enquanto Aurélia dizia ao marido, mostrando o aposento iluminado: Não quero que erre o caminho. Agora não há perigo. Agora? Repetiu a moça com um olhar que perturbou Seixas. Houve uma pausa. Talvez a senhora, para evitar a curiosidade pública, deseje um pretexto? Para que? A viagem à Europa seria o melhor. O paquete deve partir nestes 15 dias. Uma prescrição médica tudo explicará, a separação e a urgência. Mais tarde, quando venham a saber, já não causará surpresa. Aurélia deixou perceber ligeira comoção. Entretanto, foi com a voz firme que respondeu: Desde que uma coisa se tem de fazer, o melhor é que se faça logo e sem evasivas. Fernando ergue-se de pronto. Neste caso receba minhas despedidas. Aurélia de seu lado erguera-se também para cortejar o marido. Adeus, senhora. Acredite. Sem cumprimentos. Atalhou a moça. Que poderíamos dizer um ao outro que já não fosse pensado por ambos? Tem razão. Seixas recuou um passo até o meio do aposento, e fez uma profunda cortesia, a qual Aurélia respondeu. Depois atravessou lentamente a câmara nupcial agora iluminada. Quando erguia o reposteiro ouviu a voz da mulher. Um instante. Disse Aurélia. Chamou-me? O passado está extinto. Este 11 meses, não fomos nós que os vivemos, mas aqueles que se acabam de separar, e para sempre. Não sou mais sua mulher, o Senhor já não é mais meu marido. Somos dois estranhos. Não é verdade? Seixas confirmou com a cabeça. Pois bem, agora ajoelho meu a teus pés, Fernando, e suplico-te que aceites meu amor que nunca deixou de ser teu, ainda quando mais cruelmente ofendia-te. A moça travara das mãos de Seixas e o levará arrebatadamente ao mesmo lugar onde cerca de um ano antes ela infligira ao mancebo ajoelhado a seus pés, a cruel afronta. Aquela que te humilhou, aqui a tens abatida, no mesmo lugar onde ultrajou-te, nas iras de sua paixão.
Aqui a tens implorando teu perdão e feliz porque te adora, como o Senhor de sua alma. Seixas ergueu nos braços a formosa mulher, que ajoelhara a seus pés, os lábios de ambos se uniam já em férvido beijo, quando um pensamento funesto perpassou no espírito do marido. Ele afastou de si com um gesto grave a linda cabeça de Aurélia, iluminada por uma aurora de amor, e fitou nela o olhar repassado de profunda tristeza. Não, Aurélia. Tua riqueza separou-nos para sempre. A moça desprendeu-se dos braços do marido, correu ao toucador, e trouxe um papel lacrado que entregou a Seixas. O que é isto, Aurélia? Meu testamento. Ela despedaçou o lavre e deu a ler a Seixas o papel. Era efetivamente um testamento em que ela confessava o imenso amor que tinha ao marido e o instituía seu universal herdeiro. Eu escrevi logo depois do nosso casamento, pensei que morresse naquela noite, disse Aurélia com um gesto sublime. Seixas contemplava-a com os olhos rasos de lágrimas. Esta riqueza causa-te horror? Pois faz-me viver, meu Fernando. É o meio de a repelires. Se não for bastante, eu a dissiparei. As cortinas cerraram-se, e as auras da noite, acariciando o seio das flores, cantavam o hino misterioso do santo amor conjugal.